A gente está falando de uma igreja que ficava em uma cidade que tinha um passado brilhante. A história da igreja, normalmente, ela vai ter a ver, quando Jesus direciona aquelas igrejas, você pode tentar compreender um pouquinho da história daquela cidade, porque quando Jesus fala aquela cidade, aquela igreja naquela cidade, você vai ter algum significado também que tem a ver com a história daquela cidade. Isso vai acontecer com muitas das cartas aí. E a igreja de Sardes, ela tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A cidade de Sardes foi gloriosa no seu passado. Ela foi a capital da Lídia no século 7 a.C. e teve nesse período, seu período áureo aí, né? Era considerada uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo, né? Mais ou menos 700 anos antes de Cristo aí. E era uma cidade que ficava num lugar alto. Então ela ficava no alto de uma colina e ela era considerada como intransponível. As pessoas e os povos que vinham para tentar dominar Sardes ou conquistar Sardes normalmente não conseguiam, porque as muralhas dela eram consideradas inexpugnáveis, eram consideradas intransponíveis. E por ficar num lugar alto, era muito difícil de conseguir atacar essa cidade, conseguir sitiar essa cidade. Então, pelas muralhas, por ser uma cidade fortificada, ela era considerada imbatível. E seus soldados aí, e seus habitantes pensavam que nunca essa cidade seria conquistada. E, de fato, num confronto direto, essa cidade nunca foi derrotada. Ela nunca havia sido derrotada. Porém, no ano 529 a.C., Ciro, rei da Pérsia, ele cercou a cidade de Sardes por 14 dias. E essa cidade, então, depois desses 14 dias de cerco, eles encontram um buraco naquela muralha e, à noite, eles conseguem entrar naquela cidade e dominam aquela cidade. Em 218 a.C., Antíoco Epifânio também dominou a cidade da mesma maneira. Pela noite, entrando por uma brecha no muro da cidade, destrói aquela cidade e acaba com aquela cidade. E Sardes, então, que era uma cidade que passou por um período áureo, que teve um passado magnífico, é destruída e chega, então, a ser tornada em ruínas e tem que se reconstruir. Então, quando Jesus ele olha para a igreja de Sardes, que conhece a história de sua cidade, porque eles são de lá, então eles conhecem tudo aquilo que haviam passado. Quando Jesus olha para essa igreja e diz, olha, eu venho como o ladrão. Se você não vigiar, eu virei como ladrão. E você não vai saber a hora. Então eles vão se lembrar de que à noite também aquelas pessoas vieram e, por falta de vigia, por uma brecha no muro, aquela cidade foi destruída. Então era algo muito, muito real, que as pessoas compreendiam quando Jesus dizia, eu virei como ladrão da noite. Foi uma cidade que foi parcialmente destruída e foi reconstruída. Ela não se tornou mais uma cidade importante dentro da Ásia Menor, ali onde a gente está falando. Essas igrejas hoje, se a gente for analisar onde elas estão situadas geograficamente hoje, provavelmente elas estão na região ali da Turquia. Tá? Então, todas essas igrejas aí, elas ficavam muito próximas, geograficamente falando. Porém, Sardes ela não tinha uma importância muito grande comercial, ela não tinha uma importância muito grande política dentro dessas 7 cidades aí que a gente está falando. Porém, era uma cidade, sim, que era relativamente rica, porém uma cidade degenerada, uma cidade que vivia da luxúria, vivia do prazer. E a igreja estava dentro desse contexto. Era uma igreja que era poderosa, era uma igreja que era vista como uma igreja grande, que era vista como uma igreja que tinha influência, era vista como uma igreja que não tinha falsas doutrinas.
Porém, apesar de toda essa fama, ela não tinha vida. E Jesus envia a essa igreja uma mensagem, dizendo: eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. E muito provavelmente quando Jesus olha para essa igreja e diz: você tem nome de que está vivo, mas você está morto. O que ele está dizendo é: as pessoas olham para você e acham que você está vivo, que você está atuante, você é uma igreja ativa, você é uma igreja poderosa, você é uma igreja que tem performance. Talvez o ministério de louvor seu, a Sardes, seja o ministério de louvor que toca mais bonito de todas as igrejas aqui na Ásia Menor hoje. Talvez Sardes, a sua liturgia é algo extremamente pomposo, extremamente atrativo. E hoje, quando as pessoas olham para você, talvez sua igreja seja imponente. Você teve vida. E as pessoas acham que você continua tendo vida. Mas eu conheço você por dentro. Eu olho para você e sei que você tem nome de que vive. As pessoas olham para você e acham que você está viva. Mas você está morta. Você é uma igreja que está morta. Jesus não olha para essa igreja e critica nenhuma falsa doutrina. Jesus não olha para essa igreja e critica nenhum falso ensinamento, nenhuma falsa profetisa, como Jezabel, como a obra dos Nicolaitas, como o ensino de Balaque. Nada disso. Jesus não fala sobre imoralidade que havia dentro da igreja. Jesus não fala sobre idolatria que havia dentro da igreja. E ele diz isso, ele fala sobre isso nas igrejas de Pérgamo e Tiatira, por exemplo. Era uma igreja que aparentemente estava tudo certo. Aparentemente, aos olhos das pessoas que talvez vissem a igreja de Sardes, ninguém talvez achasse que tinha algum problema. E Jesus olha para essa igreja e diz: você tem nome de que vive, mas você está morto. E hoje, a igreja cristã brasileira tem nome de que está viva, mas na maioria das vezes é uma igreja morta, espiritualmente. É uma igreja que tem o nome no hall de membros. Você pega o hall de membros da igreja de Sardes e tinha muitos nomes ali. Tinha muita gente que comungava, que tinha comunhão naquela igreja, que talvez dava um dízimo lá, que talvez entregava 10% da sua renda, que talvez tomava a Santa Ceia ali, que estava junto, porém espiritualmente mortos, pessoas que de fato seu coração não era completamente do Senhor. E hoje muitas vezes as pessoas julgam as pessoas e as igrejas por aparência. Quantas vezes nós julgamos por aparência? A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Ela tinha grande reputação. Talvez até mesmo a liderança daquela igreja tivesse boa reputação. E aos olhos das pessoas, eram pessoas que estavam atuantes, que estavam vivas, que eram dinâmicas. Porém, isso era apenas um rótulo, apenas uma aparência. E talvez a maioria das pessoas daquela igreja estavam indo a passos largos para o inferno, porque elas estavam mortas. E hoje, muitas vezes, tudo que nós fazemos ao ir à igreja, muitas vezes é querer aparecer para os homens. Cristãos que não têm vida de oração, cristãos que não estudam a Bíblia sozinhos, nas suas casas, cristãos que não têm sede e fome pelo Senhor, que estão correndo de fazer qualquer coisa. E é isso que eu tenho visto muitas vezes, pessoas que estão cansadas de fazer qualquer coisa, falar: mano, né, deixa eu só, estou aqui só curtindo. Não, sou crente, rapaz. Não. Você tem certeza da salvação? Tenho certeza da minha salvação. Jesus fez tudo. Eu não preciso fazer nada. Entendeu? Estou aqui de boa. Não, vem na igreja. Uma vez por semana estou colando aqui, está tudo certo. Cristãos que não têm sede
que não tem fome pelo Senhor. E hoje tem muita gente desse jeito, querido. Pessoas que acham que ter apenas uma boa doutrina, ou que ter apenas uma igreja que, sabe, a igreja é bacana, ela não precisa ter vida. E é isso que tem acontecido. Programações apenas, eventos cheios de pessoas. Sardes tinha eventos cheios de pessoas. Porém, não havia vida, não havia um caminhar com Deus, não havia santidade. E eu não estou falando de imoralidade sexual e nem idolatria, não. Eu estou falando só do coração não ser do Senhor. Só de não haver um novo nascimento. Cristãos mortos. Cristãos que era uma igreja que parecia mais um cemitério do que um jardim gerando vida. E sim, talvez o culto lá era tão solene, mas parecia um funeral. E eu não estou falando de ser frio, porque muitas vezes você talvez pode conhecer uma igreja que seja animada. Não estou falando de liturgia animada, não. Porque tem muita gente que a liturgia dela é animada. E a igreja de Sardes talvez era uma igreja que as pessoas achavam que era uma igreja operante e animada. Porque precisava de criar microclima. As igrejas que são elogiadas das 7, queridos, são igrejas pequenas, são igrejas pobres, são igrejas que não atraíam ninguém. As igrejas mais bacanonas, as igrejas mais pomposas e que tinham toda a parafernália que podia. Provavelmente se você chegasse lá, tinha luz, tinha jogo de luz, o som era bacana, papapá. O pastor pregava e aí tinha aquele teclado de fundo. Né, que aí fica mais bacana, porque as pessoas ficam mais impactadas emocionalmente falando. Não estou falando que isso é errado, não. Mas a questão não é só emocional. E muitas vezes tudo que nós fazemos é querer gerar e criar microclima para tentar manter um defunto andando. E as igrejas hoje estão mais preocupadas com programações de sucesso. Eu digo isso porque estive à frente de Ministério de Jovens por muito tempo. Estou à frente de um trabalho evangelístico na cidade de São Paulo, onde milhares de pessoas passam semanalmente. E tantos jovens, muitas vezes, me perguntam, me procuram, querendo fazer programações que bombam. Eu falo, mas como é que faz? Como é que é? E normalmente quando eu sento com esses camaradas, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é ministério, sobre o que é obra de Deus, sobre o que é o reino de Deus, sobre qual é o nosso foco. E tantas vezes o nosso foco não é a glória de Deus, nosso foco não é honrar o nome do Senhor, nosso foco não é, de fato, acolher pessoas, discipular pessoas, em enxergar as necessidades das pessoas ao nosso redor. Na maioria das vezes nós queremos eventos cheios de números, na maioria das vezes nós queremos estar em igrejas agitadas, a maioria das vezes nós queremos estar em igrejas onde o louvor nos agrada, onde a palavra massageia o nosso ego. E muitas vezes essas mesmas igrejas são igrejas mortas, onde o Senhor não está lá. Na verdade, Ele olha para essas igrejas e para nós e diz: vocês estão mortos espiritualmente porque vocês não obedecem, porque vocês não fazem o que eu quero, porque vocês vivem de aparência, porque vocês querem parecer para os outros, porque vocês passam uma aparência de santidade, mas quando vocês estão sozinhos no quarto de vocês sequer se preocupam comigo e cometem pecados horríveis contra mim, contra a minha santidade, e se dizem cristãos. Vocês se reúnem para querer levantar as mãos e fechar os olhos e me adorarem, e criam um microclima, porém quando vocês precisam dobrar os joelhos para me buscar, quando vocês estão sozinhos, vocês não fazem isso. Quando vocês precisam jejuar para me buscar, vocês não fazem isso. Quando vocês precisam se aprofundar no conhecimento das Escrituras, para me conhecer mais e para saber o que eu desejo para vocês não fazem isso. Vocês estão procurando apenas momentos. Vocês parecem ser vivos, mas vocês estão mortos. Vocês preocupam muito mais com a reputação de vocês do que com o que eu vejo. E muitas vezes é isso que nós temos nos preocupado. O que as pessoas vão pensar de mim? E eu me lembro de um episódio, alguns anos atrás, não sei quanto tempo atrás,
há mais de 4 anos atrás, porque eu ainda não era casado. E em São Paulo tem uma avenida que chama Indianópolis, que é uma avenida que tem muitos travestis. E alguns deles ficam, inclusive, seminus na rua, à noite. E às vezes eu passava por aquela avenida para ir para o trabalho. E teve uma vez que, passando por aquela avenida, o Senhor falou comigo, falou, para e vai falar com aquele travesti ali. Vai lá falar para ele, meu amor. E eu olhei. E pensei, reduzi a velocidade do carro. E aí eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, o Senhor sabe como é que é, né? Eu parar o carro para ir falar com o travesti. Senhor, tudo bem que o Senhor está mandando, eu sei que, né? Ele é alvo do seu amor, o Senhor pode, o Senhor quer operar na vida dele, eu creio nisso, eu também acho que ele precisa do teu amor, Senhor. Mas imagina, Senhor, eu tenho um ministério na igreja, né? Na época eu não tinha estudo online, né? Mas eu tenho os estudos que eu prego, né? Em tantos lugares. Deus, imagina se alguém passa aqui e vê meu carro parado e me vê conversando com um travesti desse. Como é que vai ficar a minha reputação? As pessoas vão olhar e falar, ué. E eu me preocupei muito mais com a minha reputação do que em obedecer ao Senhor. E eu não parei o carro. E eu me lembro disso até hoje. Eu não fui lá falar com aquele travesti. Muitas vezes, tudo que nós queremos é parecer bons para as pessoas ao nosso redor e não para Deus. E não para o Senhor. Nós queremos aparecer cheio de pompa. Em muitas igrejas, as pessoas vão de terno e gravata e lá ela está com cara de crente. Mas só Deus sabe o que acontece quando ninguém está olhando. Porque não se preocupam com a honra do Senhor. Se preocupam com o que as pessoas veem. E o cristão que não se preocupa com a honra do Senhor, em obedecer ao Senhor, independentemente se tenham olhos sobre ele está morto espiritualmente. Meu querido, não é porque tem centenas de pessoas assistindo um estudo, ou porque tem não sei quantas pessoas indo na igreja, que o pregador ele tem que chegar e se mostrar de santo e falar, olha como eu sou bacana e tal. O pregador, ele ganha qualquer batalha quando de joelho ele está clamando a Deus, quando em oração ele está buscando a Deus, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, me ajuda porque eu sou ruim demais. Deus, me mantém na tua presença, não permita com que eu caia em vaidade, em arrogância, na carnalidade, em me afastar do Senhor. Qualquer cristão que não viva dessa maneira, que começa a achar que ele é o cara, ele já se perdeu. E ele começa a exercer uma fé que é nominal, porque ele já não está mais preocupado com o que o Senhor pensa, ele está preocupado com o que as pessoas pensam sobre ele. E tem uma vida dupla. E muitas vezes aquilo que ele prega contra, ele vai viver. Aquilo que ele está falando contra, ele vai fazer. E é hipócrita, porque na frente das pessoas ele jejua, na frente das pessoas ele dá esmola, na frente das pessoas ele doa, na frente das pessoas ele faz todas as coisas. Mas quando ninguém está vendo, quando o nome dele não vai ser promovido, quando não vai ser para promoção dele mesmo, ele não vai fazer. Então, pesquise bem, querido. Pesquise bem sobre líderes de igreja. Porque às vezes o cara só quer se promover, ele quer gastar milhões com o programa de TV dele para que a igreja dele fique cheia. Se as pessoas lá estão precisando, cuidar da alma delas. Se der o dízimo, eu faço uma oração aqui e minha oração é poderosa. Mortos espiritualmente.
inclusive liderança. E a causa da morte espiritual da igreja de Sardes não era perseguição, como nós já vimos nas outras igrejas. Aqui nós estamos falando de um contexto de perseguição religiosa. Não era por causa de perseguição. Em outras igrejas que nós vimos, como a Pérgamo, que Antipas foi cozinhado dentro de um boi de bronze e morto. A igreja de Esmirna, onde Policarpo foi morto, queimado vivo. Igrejas onde cristãos eram mortos por crer em Jesus e não negar sua fé. Sardes, não tinha ninguém sendo morto por não negar sua fé. Antes, eles negavam a sua fé com a sua vida. E eles morriam, mas não sendo mortos por gladiadores, por feras. Eles eram mortos espiritualmente, defuntos que estavam andando. E hoje a gente não tem perseguição para a igreja brasileira e nem cristãos sendo mortos por causa de sua fé em Jesus, mas justamente porque falta fé para nós, hoje nós temos um cristianismo brasileiro morto, que não faz diferença nenhuma, que só sabe criticar pecados e apontar o dedo para pecadores e sequer se parece de fato com Jesus e vive a Cristo e é perseguido porque é cheio de erro, é porque rouba mesmo, é perseguido não porque honra Jesus e se parece com Jesus, não. Os líderes hoje no Brasil são perseguidos porque são imorais, porque só querem saber de dinheiro, porque se enriquecem às custas da igreja. E esse é o tipo de perseguição que a igreja brasileira tem recebido hoje, porque ela está morta espiritualmente e tem uma vida moral frouxa. E eu não estou falando de moralidade sexual, não. Pode até ser. Mas eu estou falando de moralidade, onde o cara não está preocupado com a honra do Senhor, e sim com a sua autopromoção. E hoje é o que mais tem, querido, pessoas querendo se promover. Nós temos que lutar contra isso todos os dias. Se você é algum líder de alguma igreja, se você prega, querido, você é ministro de louvor, sei lá o que você é, entendeu? Primeira coisa que você tem que querer é o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu faço. Mas não busque holofote, não busque aplauso, sabe? Porque fazer a vontade de Deus muitas vezes vai nos levar a ser incompreendidos, a ser perseguidos. Segundo Timóteo 3,12, Paulo diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E quando eu começo a fazer algumas coisas, eu vejo que não tem muita perseguição, eu me questiono e digo: Senhor, será que eu estou me afastando da sua vontade? E quantas vezes eu não tenho que lutar contra mim mesmo? E eu me pergunto, querido, todos os dias: Senhor, por que eu faço o que eu faço? Para que eu não me perca, para que eu não me ache, para que eu não queira fazer ou falar qualquer coisa, sabe, por mim, ou para minha autopromoção. Porque eu sou ruim demais, querido. Sou pecador, falho, fraco. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não estaria aqui falando para você. Se não fosse a graça de Deus todos os dias sobre a minha vida, eu não sei onde eu estaria. Jesus me salvou de mim mesmo. E nós precisamos ser salvos todos os dias. E o que Jesus está falando para a igreja de Sardes serve para nós, porque nós corremos o risco de morrer espiritualmente todos os dias. Nós precisamos de um reavivamento. Se nós não buscarmos esse avivamento e buscar o primeiro amor todos os dias, o nosso cristianismo vai ser um cristianismo morno, morto, desprovido de vida, desprovido de boas obras, desprovido de glorificar a Cristo e de honrar o Senhor e querer tomar para si uma glória que não é nossa. Deus não divide glória com ninguém. E a igreja cristã brasileira consegue viver esse avivamento e por isso ela não experimenta um avivamento. E como? E como que eu posso de fato não estar morto espiritualmente? Primeira coisa, eu preciso estar de joelho, eu preciso de vida de oração, eu preciso de buscar o Senhor, eu preciso de reconhecer que eu não posso, eu não tenho, eu não sou, que somente o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que sustenta o universo com as suas mãos, Ele pode, Ele tem, Ele é, e eu preciso clamar a Ele, lutar em oração, clamando pelas pessoas, sendo tomado
pela graça e misericórdia dele dentro de mim, olhando para as pessoas que estão perecendo e se perdendo, e ser tomado de amor por elas, e saber que eu não tenho capacidade de transformar ninguém, e por isso eu oro, e de ver uma igreja cristã que está caminhando para o inferno, e de ver um Brasil que está caminhando para o inferno, e ser tomado desse amor de Deus pelas pessoas, e ser tomado em arrependimento pelos meus pecados, e desejar mais de Deus, e orar mais. As reuniões de oração são as reuniões das igrejas mais vazias. Você tem orado, querido? Quanto você tem orado? Quanto você tem clamado ao Senhor? Quanto você tem buscado e tido sede da palavra de Deus? E por aí você vai descobrir se você de fato está com o Senhor ou não. E o agente desse avivamento não é liturgia animada. Pelo amor de Deus. Não é estilo de música. Não é você pegar meia dúzia de música do Hillsong, traduzir e tocar nessa igreja, que vai acontecer nessa igreja o que acontece no Hillsong. Não é você pegar meia dúzia de música de sei lá quem e achar que se você fizer, e tem um monte de gente copiando mesmo e fazendo igual. Isso não vai gerar nada. Se não tiver santidade, se não tiver vida. E quantos pregadores, querido, eu estou cansado de ver pregador imitando, sabe? Os caras. E o pior é que os caras que imitam só imitam nego ruim. Os pregadores ruins. E aí o cara tem os cacoetes igual, fala a mesma coisa, né? Então, você imitar o camarada não vai te fazer igual. Se não houver vida de oração, se não tiver santificação, se não tiver consagração. E o que Deus requer de você é que você se volte para Ele. Que Ele diz, olha, lembra do que você tem recebido e se arrependa. Se você não vigiar, eu virei como ladrão na noite. Você não sabe o dia nem a hora. Não adianta ter seu nome na igreja se seu nome não estiver no livro da vida. Porque às vezes seu nome está no hall de membros da igreja, mas você está morto espiritualmente, então você não está no livro da vida. E é isso que Jesus diz aqui. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus santos anjos. Meu querido, onde estão os seus olhos, no aqui, no agora ou na eternidade? Aqui, ou em Cristo e na glória de Cristo. Nesse momento eu quero te convidar a entregar a sua vida. Eu quero te convidar a se voltar para o Senhor nessa noite. Ora comigo, querido. Você deseja se voltar para o Senhor. Você reconhece que você está morto espiritualmente. Às vezes você até vai na igreja, mas você está morto espiritualmente. Você deseja entregar a sua vida a Cristo. Você está, às vezes, até gosta de igreja, vai à igreja, mas você não é convertido. E se hoje você deseja entregar a sua vida a Cristo, repete comigo essa oração no seu coração, dizendo, Senhor Deus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que Jesus morreu a minha morte para me dar a sua vida. Que Jesus seja meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Eu não quero mais caminhar só. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você fez essa oração, eu quero te convidar a falar comigo, a estar junto aí comigo aí, para a gente poder bater um papo depois. Está aqui o meu Facebook. Se você quiser me adicionar lá depois, você pode me adicionar. Tem aí para a gente poder bater um papo, para que não tenha... Só tirar o pessoal que está querendo fazer propaganda aqui, que não é hora, né? Beleza? Então, pessoal, então, quem quiser, né?
Quem quiser, quem tiver dúvida aí quanto ao que a gente falou e tal, pode vir falar comigo agora aí. Tiver alguma pergunta, pode perguntar, né? Para a gente poder bater um papo aí também agora no final aí. Quem tiver dúvida pode me perguntar, né? E só pedir uma coisa, pessoal, durante o estudo, né? Às vezes o camarada quer falar de ministério dele, não sei o que, papapá, né? Você quer falar, meu? Fala na sua timeline e tal. Usar, né, o chat aqui do live stream para ficar fazendo propaganda, né? Tem uma coisa errada, né? Você está precisando usar o público dos outros para poder ficar pescando em aquário, uma coisa errada, né? Então, muito cuidado com isso aí, né? Então, tem que ficar... eu acho muito estranho essas coisas, né? O cara ficar pra lá, enfim, não gosto muito. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Quem tiver dúvida agora aí, quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, né? Por exemplo, todo mundo sabe aí por que está escrito 7 espíritos. Vocês viram isso? Alguém reparou, não? Vocês têm que ler o texto, gente, e fazer pergunta, né? Então, quem tiver pergunta, se alguém tiver essa dúvida, pode perguntar aí. Vamos lá, galera. Quem ainda não curtiu a página do Facebook, curte lá, né? A página do Bíblia Sagrada. Quiser curtir aí quem quiser saber aí da igreja onde eu estou, Redenção de Adema. Então, quem for aqui da região pode curtir lá e ficar sabendo. Domingo agora, a gente começou essa igreja agora em janeiro, dia 20 de janeiro desse ano. E esse domingo agora vai ter o batismo lá. Vai ser uma grande bênção, né? Então, temos várias pessoas se batizando nesse domingo. A gente vai ter a presença lá do Paulo Baru, que vai estar cantando lá. Vai ser uma grande bênção, né? Meu Skype aí, Hugo de Souza, tá aí, né? Então, vamos lá, para as perguntas aí. Gente... que já prova de ser um só rebanho. Glória a Deus. Amém. Paulo Souza, lá de Portugal. Namoro cristão, como funciona? Só explicado, Nelson Moncelos. Namoro cristão é um namoro que não existe sexo antes do casamento. É um namoro que, de fato, busca, não é só ficar, não existe ficar gospel. É um namoro que busca o casamento, né? Então, por exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu namorei, noivei, casei em 5 meses e meio. Estou fazendo daqui a menos de um mês, eu faço 4 anos de casado com minha esposa linda aí, né? E Deus me abençoou mesmo. Então tem que tomar cuidado. Namoro cristão, namoro que visa o casamento, namoro que, né, você tem que conhecer, não adianta você ter pele, né? Só pele tem uma coisa errada, né? Então você tem que saber o que Deus quer, né? Conversar muito para não ter julgo desigual, para não ter propósitos desiguais, né? Mais alguma dúvida aí, galera? Quem tiver alguma dúvida aí, para a gente poder responder. Quem tiver Twitter, quiser seguir lá no Twitter também, né? Tá aí. Amém, Pamela? Consegui entender esse estudo. Glória a Deus. Semana que vem a gente vai estar falando sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia a gente vai estar estudando semana que vem aí, 7 igrejas. Daniel, quantas cartas foram enviadas à igreja de Sardes? Que eu saiba, só essa. Que eu saiba, na Bíblia só tem essa carta. Foi destinada a essa igreja aí, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Por exemplo, a igreja de Éfeso, né, que é do capítulo 2, de 1 a 7, teve a carta de Éfeso, que Paulo escreveu. Então, Paulo Henrique, essa falta de avivamento está em todas as igrejas. Paulo Souza, eu já vi uma pessoa possuída por demônios. Existem mesmo, como diz Jesus, sabe explicar? Sim, existe possessão demoníaca, está na Bíblia, Jesus expulsou demônios. Hoje existem possessões demoníacas, mas fala assim, então, mas tem igreja que tem sessão de, né, descarrego, sei lá, e tal, e tem igreja que não tem, né? Por exemplo, se você for na minha igreja, você não vai ver expulsão de demônio no meio da liturgia, no meio do culto. Por quê? Porque eu não dou espaço para o demônio, né? Se você der espaço para o demônio no culto, né, ele vai aparecer lá.
E aí, se deixa ele prega também. Se der o microfone para ele fala. Jesus, no momento algum, bate papo com o demônio. Então, existe sim, tem que ser algo que a pessoa deve ser liberta pelo nome de Jesus, deve entregar a vida a Jesus, e é isso. Não existe nenhuma doutrina. Tem gente doutrinha, que é nome, não tem nada disso não, tem que saber nome do demônio não. Quem quer saber nome do demônio é satanista, quem quer saber nome do demônio é quem é da Umbanda, entendeu? Essa galera dá nome. Agora, cristão não tem que saber nome, tem que saber nada, tem que orar e expulsar em nome de Jesus e convidar a pessoa a entregar sua vida a Jesus para que ela não seja possessa novamente. Um dos 10 mandamentos diz, não matarás, mas Moisés permitiu o apedrejamento de adúlteras. Por quê? Valdemar, não matarás, né? Não é um assassinato. Agora, apedrejar uma pessoa, por exemplo, quem matava, acontecia o que com ele? Não matarás, esse é o mandamento. O que acontecia quando alguém matava? Ele era morto. Então, quem matou ele? A lei. Então a pessoa era morta pela lei e não por alguém. Não tinha um assassinato. Então quando alguém morria por nada, né, alguém matava alguém por qualquer questão que era, eles se tornavam assassino. Porém, quando alguém era morto, ele era morto pela lei. Então é a mesma coisa hoje. Você chegar lá e falar assim, então, não pode matar, aí você vai lá e mata alguém. Aí a pessoa é condenada à prisão perpétua ou pena de morte, dependendo do local. Né? Então, e aí a pena de morte, vai falar, então é contradição? Não é contradição não. Simplesmente ela foi condenada porque ela cometeu algo. Então, não tem nada a ver com isso. Né? Se estamos em uma igreja fria, estamos buscando o poder de Deus, corremos risco de morrermos espiritualmente pelo ambiente da igreja, Bruna, você deve buscar fazer a diferença nessa igreja. Você deve buscar né, levar e fazer mesmo ser um instrumento de Deus. Se a igreja continuar no pecado, em tudo isso, aí eu recomendo que você não fique junto dela. Né? Se a igreja está toda errada, você sai fora. Procura uma igreja que esteja melhor. Né? Rafael, o que você acha de cair no espírito? Não é bíblico. Não tem momento algum da Bíblia que cai do espírito, cai no espírito. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de cair no espírito. Eu não estou muito preocupado com cair no espírito, estou mais preocupado com o cara andar no espírito. Né? Porque cair é fácil, agora caminhar no espírito diariamente, no trabalho, onde quer que seja, porque a maioria das pessoas que caem no espírito, ela cai e levanta do mesmo jeito. Ela é fofoqueira, ela continua fofoqueira, ela não fala do amor de Deus e não demonstra o amor de Deus para as pessoas, ela continua desse jeito, julgando, que cai no espírito é isso? Né? Então ela tem que andar no espírito, a Bíblia manda a gente andar no espírito, ser cheio de espírito, tem que cair no espírito, irmão. Josevão, você é de qual igreja? Eu sou da Redenção, aqui em Diadema, Redenção de Diadema, uma igreja presbiteriana, aqui, quem quiser depois aí pode me perguntar. Você já ouviu o bispo Robson Rodovalho, da Nossa Nossa Terra? Ele tem um livro que fala das 7 igrejas, bacana. Não conheço ele não, só de ouvir falar. O pastor, o diabo é o pai da mentira, é verdade. Mas Jesus perguntou ao demônio, qual é o teu nome? Ele disse, Legião é meu nome. Justamente, é o pai da mentira. Né? Você querer bater Qual que é seu nome? Zé Pilintra. Mentira. Né? Você vai acreditar no diabo? Eu estou falando isso porque eu já expulsei demônio. E o bicho é astuto, ele quer bater papo, ele quer te confundir, papapá. Então você não tem que conversar, não. Você vai ver a questão do Legião aí, né? Simplesmente para Jesus mostrar para os seus discípulos que tinham muitos demônios naquele garoto. Então, a questão não é porque ele precisava saber para ele poder expulsar, não tem essa, não, tem que expulsar em nome de Jesus e ponto. Né? E convidar a pessoa a crer em Cristo, para ela ser selada pelo Espírito e não cair endemoniado novamente. O povo de hoje tem Isaías 29:13, né? Adora estar com os lábios e o coração bem longe, exatamente. No dia do juízo final, os mortos se levantarão para ser julgados? Se sim, aonde os espíritos mortos ficam até o dia do julgamento? João Vitor, eu creio numa parada que se chama já ainda não. Quando você morre, o mundo espiritual não tem o mesmo tempo que o nosso. Quando você morre, você já vai lá para o julgamento final, vai todo mundo para lá. Eu não creio num estado intermediário. Mas há um monte de coisa. Tem gente que fala lá, por exemplo, da parábola do rico e Lázaro, que tem o seio de Abraão, tem o Hades, né, tem o inferno, mas que é um estado intermediário depois que vai. Eu acredito que a gente já vai direto para o julgamento final. Né?
Jesus sabe quem vai ter com ele e quem está afastado dele. Quem estiver afastado de Jesus precisa se reconciliar. Não pode continuar afastado de Jesus. Manifestação do Espírito Santo não significa somente santidade. Não significa somente santidade. Manifestação do Espírito Santo não significa santidade. Que manifestação do Espírito? Você está falando de dons? Porque manifestação do Espírito, a questão é ser cheio de Espírito. O cristão tem que andar no Espírito. E vai recebendo dons espirituais. Para quê? Para edificação da igreja, para edificação dele próprio. Isso quer dizer o quê? Isso tem a ver com santidade? Tem a ver com santidade. Tem a ver com comunhão? Tem a ver com comunhão. Tem a ver com o crescimento do corpo de Cristo e a glorificação do nome do Senhor. Deus vai deixar de me abençoar por não ser dizimista, Luciana? Luciana, o dízimo é algo bíblico, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Infelizmente, nós temos hoje igrejas que estão querendo se enriquecer às custas das pessoas, estão querendo arrancar dinheiro, porque os caras, né, querem gastar milhões e milhões em televisão, em rádio, blá. E o cara apela para dinheiro, porque ele precisa de dinheiro, então ele quer dinheiro a todo custo. Mas o dízimo é algo bíblico. Eu não recomendo dar dízimo nessas igrejas aí que fica pedindo. Se chegar na igreja, o cara prega mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa, né? Porque tem isso, né? As igrejas têm a pregação lá do dízimo e depois tem a pregação. Tem igreja que faz isso. E aí, às vezes, a pregação para pedir o dízimo é maior do que a pregação mesmo, né? E às vezes a pregação toda é só para pedir dinheiro, né? Então, assim, se a igreja está nisso, nem vai, entendeu? Nem entra nessa igreja, por favor, né? Não entra não, porque é a igreja de teologia da prosperidade, o cara só quer saber disso, as pessoas estão lá procurando isso, e estão querendo receber só isso, não estão atrás de Deus, não estão atrás de bênção só. Então, corre desse povo. Agora, o dízimo é bíblico, e deve ser dado em igrejas bíblicas, né? O dízimo no Antigo Testamento era para sustentar a igreja, continua sendo, né? A lei foi abolida? Não, a lei não foi abolida, não. A lei que foi abolida é a lei cerimonial. Não precisamos mais de matar um animal para perdão do nosso pecado. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário no nosso lugar. Agora, não matarás, agora eu posso matar? Não, eu vivo na era da graça, não tem problema matar, não. Depois pede perdão. Ah, é? Guardar o sábado. Infelizmente tem igreja hoje que guarda o sábado como se fosse judeu, né? Então toma cuidado. Na igreja primitiva eles começaram a guardar, né? A buscar mais, a estar juntos e tomar ceia no dia do Senhor, que foi o domingo, quando Jesus ressuscitou. Então, pelo menos 24 horas na semana eu tenho que consagrar e dedicar ao Senhor e para o descanso, para eu não trabalhar. Tem gente que trabalha 7 dias por semana, isso é errado, isso não é bíblico, não, né? Então você tem que ter um dia para descanso e um dia para buscar o Senhor. Então, pelo menos isso. Então, Deus estabelece mínimos, o dízimo é o mínimo, 10% pelo menos. A igreja primitiva vendia tudo. Um dia na semana, pelo menos. Então, e saber que isso é interior também, né? Então, mas se eu não der o dízimo, eu não vou ser abençoado. A gente peca tanto, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Mas, obviamente, você vai deixar de experimentar algumas coisas sim, né? Então, como em todos os lugares, quando eu não sou obediente a uma área, eu vou penar por causa disso. Então, eu preciso converter todas as áreas da minha vida, inclusive meu bolso, né? 10% é reconhecer que Deus é o provedor e não eu, né? Você acha correto chamarem lá na frente do púlpito os dizimistas? Bruna, sei lá, né? Coisa esquisita, mas enfim, isso aí tem que ver o contexto, né? Eu não chamo nada. No momento de dízimo na minha igreja, sabe, eu falo no final, eu falo, dá sua dízimo, sua oferta aí, entrega ali e tal. Então, eu não fico muito blá blá blá, entendeu? Eu tenho que ensinar as pessoas. No estudo bíblico, na escola dominical, eu ensino sobre tudo, né? Não só sobre o dinheiro, sobre o tempo, sobre todas as coisas e tal. E aí a gente depois faz isso, mas aí tem que ver, né? Daniel, nunca vi na Bíblia cantar em línguas. Ai, meu Jesus. Cantar em línguas. Também nunca vi, não. Na Bíblia, não. Eu já vi ao vivo. Já vi gente gravar a música. Orar em línguas é o menor de todos os dons. Mas é o pequenininho que não serve para nada, a não ser edificação própria. Não se deve falar em línguas na igreja se não houver interpretação. Então, não tem que falar em línguas. Pastor que fica falando em línguas e ele não interpreta, ele está errado.
1 Coríntios vai falar isso. 1 Coríntios 12, se não me engano, vai falar que não proibais falar em línguas. Mas se tiver alguém falando em línguas na igreja e não tiver interpretação, que se cale. E ore apenas consigo mesmo. Então, e cantar em línguas, se você quiser cantar em línguas, quiser falar em línguas, fala o que você quiser, entendeu? O batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas, tá? Então, assim, então tem vários dons, e a Bíblia fala para a gente buscar os melhores dons, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí também, né? Então tem que ver. E nem todo mundo, por exemplo, as igrejas pentecostais incentivam muito falar em línguas, então a galera fica atrás do dom de línguas, né? Porque todo mundo fala, só que todo mundo fala e às vezes não é pelo Espírito não, porque quando você fala pelo Espírito você não tem domínio do que você está falando, não. Muitas vezes a pessoa aprendeu a falar em línguas. Então ela repete uma frase lá o tempo todo, e isso não é falar em língua não, isso é emoção pura, nada mais. Então não é dom, né? Então tem que tomar cuidado aí. Existe sim, eu creio em dom de língua, já vi dom de língua, pessoas falando em inglês, falando em espanhol, falando em japonês, já vi tudo isso. Agora, então, tem umas brincadeiras aí que, para mim é brincadeira. Assim. Dízimo é por fé? Dízimo é dízimo, tem que entregar, não é? Fé é algo, você crê em Cristo e tal. Dízimo não é por fé, você vai dar 10% porque é obediência, dízimo é por obediência. Basicamente. Todos os pecados são iguais? Não tem pecado maior nem menor. Tem sim, Paulo. Tem pecado maior e menor sim. É só ver na lei. Tinha pecado lá que a purificação dele, às vezes, era por água ou por tempo. Tinha pecado que a purificação dele era a morte. Então tinha graus. Né? Então tem sim, obviamente, tem pecado quando você peca contra uma pessoa, é muito pior que quando você peca apenas contra você mesmo. Quando você adultera, quando você mata, é um pecado muito mais grave do que você fazer, sei lá, entendeu? Você pensar, né? Então, assim, obviamente que diante de Deus, todo pecado é reprovável e vai nos levar para o inferno se não houver arrependimento, se nós não entregarmos nossa vida a Cristo. Mas é lógico que existem diferentes pecados, sim, né? Você pensar e você agir são coisas diferentes. Se você disser que não é diferente, pelo menos consequências diferentes também. E existe a diferença do pecado que você sabe e o pecado que você não sabe. Levita. Levita. Você consegue levitar? Não? Então, não existe levita mais hoje. Levita era o camarada da tribo de Levi, quando a gente está falando de um ambiente onde que não existe mais isso. O que provavelmente você está querendo dizer é que o seu chamado é para o louvor e tal, né? E dentro dos levitas tinha o cara que era porteiro, tinha o cara que varria o templo, tinha o cara que cantava também. Então, 1/3 dos levitas, o cara era porteiro, o cara ficava na porta, o cara varria, limpava e o outro cara cantava. Né? Então, às vezes a gente não tem noção disso. Mas seu ministério é o louvor. Né? Então, tem que ser para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e busque servir as pessoas ao seu redor. Né? Então, a gente deixa crescer no ministério, você talvez tem que ver o que é crescer no ministério. O maior será o menor. Né? Então, busca orientação mesmo de Deus para poder fazer a vontade dele, para poder crescer diante dele, para não fazer aquilo que não o agrada. Né? Não somos julgados pela lei, mas sim pela fé. Não somos julgados pela lei. Uma vez que cremos em Cristo, a lei já não nos condenará mais. Rafael, apenas fui fiel ao dízimo e Deus me abençoou com a faculdade. Bênção de Deus, glória a Deus. O mais importante, não nos desviamos do caminho de Jesus. Amém. Isso aí, Paulo. Amém. Pessoal, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Quem quiser perguntar mais aí depois, pode me adicionar aí no Facebook, fazer pergunta lá. Estou à sua disposição para poder bater um papo depois aí. Grande abraço. Semana que vem a gente está junto aí estudando sobre a igreja de Filadélfia. Beleza? Calma aí, gente. Só responder uma galera aqui
Perguntou no Face aqui que eu nem tinha visto, né? Vamos lá. Jéssica Ribeiro, sempre para mim as suas pregações. Glória a Deus. Isso aí. Paz do Senhor. A respeito do dízimo, você tem um carro que você paga ele parcelado todo mês. Quando você vende o carro, você tem que dizimar. Você paga ele parcelado, beleza. Você tem que dar o dízimo do carro? Eu acredito que sim, né? Qualquer coisa que você tenha uma receita, você vai dar o dízimo. Agora, por exemplo, dar o dízimo de algo que você já deu antes, aí não, né? Sei lá, acho que você tem que ver. Qualquer coisa que você tenha de receita, né? Você vai dar o dízimo dela. Agora, você não precisa dar o dízimo daquilo que você já deu antes, né? Então, tem que ver isso também. Beleza? Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Fica na paz.